Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. No ano de 1960, saiu no jornal Espírita Fluminense um fato ocorrido com o grande escritor Viriato Correia. Ele próprio havia relatado numa palestra uma situação que ele vivia sobre um problema no ombro direito, uma luxação que provocava o deslocamento do braço. Saía do lugar, conforme nós conhecemos. Então, ele, certa noite, dormindo, acordou com um grito. Provavelmente estava se virando muito, talvez, um sono pesado, angustiado. Levantou-se com aquele grito, assustando as pessoas da casa. E deu-se conta que, mais uma vez, pela 22ª vez, ele estava com o braço, com o ombro fora do lugar. E assim, aquela dor imensa. Ele sentou-se à beira da cama, enquanto algumas pessoas saíram na busca de um médico. Porém, ele sabia que seria muito difícil, porque aquela hora, 2 horas da manhã, em qualquer lugar do país, naquele tempo, seria dificílimo encontrar algum médico que pudesse atendê-lo. Ele sentado ali, sofrendo aquelas dores, que segundo ele próprio eram muito intensas, e já pensando nas dores também, no momento em que o médico viesse e fizesse a colocação do ombro no lugar. Era necessário alguns movimentos, então era preciso que fosse um médico experiente, paciente, que pudesse cuidar. Ele já havia sofrido muito com aquela situação desde a juventude. Estava ali angustiado, sentado à beira da cama, quando se recordou de Bezerra de Menezes, ele que havia se voltado para o espiritismo e ouvia naturalmente falar muito do grande médico espiritual. E resolveu então rogar o amparo desse irmão benfeitor. E permaneceu ali sentado, concentrado, fazendo oração, pedindo ao doutor Bezerra de Menezes que intercedesse em seu benefício. E de repente ele se deu conta que o braço, o ombro, havia voltado para o lugar, fazendo um pequeno ruído, como de uma rolha sendo retirada de uma garrafa. Sem nenhum movimento, sem nenhum esforço, sem nenhuma dor. Essa história também foi relatada no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama. E ele deu um salto, levantou-se da cama, surpreso, porque não havia como não se surpreender com aquela situação. Ele não havia vivido nenhuma experiência semelhante. Havia ouvido falar, não sentiu nada, e o ombro estava de novo na posição normal. Nós sabemos que espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes continuam trabalhando no outro lado, no mundo espiritual, buscando levar auxílio, socorro na área da medicina, junto a enfermos, a irmãos que vivem experiências semelhantes a essa de Viriato Correia. Nós sabemos, os próprios Espíritos nos dizem, que a medicina está na Terra com esse propósito, para aliviar as dores, os sofrimentos das pessoas enfermas que buscam o seu auxílio. E a cada dia a ciência evolui mais. Os instrumentos, os aparelhos cada vez mais modernos, cada vez mais capacitados para promover o socorro daqueles que necessitam, que buscam.
Porém, perguntamos: se é assim, por que razão os espíritos que atuaram na área da medicina, muitos deles continuam do outro lado, no mundo espiritual, atuando com esse propósito de atender os irmãos enfermos? Certamente, com o propósito de demonstrar que a vida continua, que a vida não cessa com a morte do corpo, e que os espíritos do outro lado continuam com a mesma personalidade, com os mesmos conhecimentos e muitas vezes até ampliados, que tiveram durante a sua trajetória terrena. E seguindo as orientações do Mestre Jesus, vem demonstrar a imortalidade da alma, atraindo os olhares dos homens para os ensinamentos de Jesus, que também, por sua vez, demonstrou, inclusive após a sua chamada morte na crucificação, retornou na ressurreição para demonstrar que a vida continua. E o objetivo, naturalmente, não é só esse. É para que o homem, tendo conhecimento da imortalidade, de que progride sempre, que evolui sempre, faça esforços para continuar avançando, melhorando-se a cada dia, buscando aprimorar-se, já que traz imperfeições de outras existências. É uma forma de curar a sua alma. Então, essas entidades venerandas, como o Dr. Bezerra de Menezes, vêm trazer o amparo àqueles que sofrem e que confiam, demonstrando a sua fé, a confiança, e conseguem superar as suas dores, os seus problemas, seguindo avante. Observemos, meus irmãos, as lições dos Espíritos benfeitores através da obra espírita, o Consolador prometido por Jesus, que relembra tudo aquilo que Jesus nos ensinou e ainda amplia os conhecimentos para que o homem possa viver melhor, crescer, progredir, transformando-se e, como consequência, transformar o mundo que o cerca. Confiemos em Deus, lutemos pelo nosso aprimoramento, façamos o melhor. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe.